Estamos aqui para assistir uma peça preparada pelo nono ano. Essa peça terão partes da história verídica do que aconteceu e partes de encenação, beleza? Vou pedir a colaboração com muito silêncio e bastante atenção, porque o final é decisivo. Tudo vai se resolver só no final. Nem eu sei como a peça vai acabar. Eu vou saber junto com vocês. Tá bom? Então prestem atenção e vamos a essa aula de história com o nono ano. Vamos ter a entrada agora dos nossos júris. Peço que todos se coloquem de pé para a entrada do nosso juiz. Bom, estamos todos aqui para iniciar o processo de julgamento de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um homem sul-africano negro e foi o principal líder contra o apartheid. O apartheid foi um regime segregacionista que obrigava negros a frequentar lugares diferentes de brancos, como transportes, praias e hospitais. Bom, ele também foi líder do CNA, que é Congresso Nacional Africano, que era um movimento armado contra o apartheid. Bom, estamos aqui por ele ter chance de envolvimento em alguns crimes a ver com o terrorismo. Chamo agora a testemunha de acusação. Ela vai fazer o juramento. Juro por minha honra. Juro por minha honra. Dizer toda a verdade. Dizer toda a verdade. E só a verdade. E só a verdade. Bom, eu estava comemorando o aniversário da minha filha de 7 anos e fomos num shopping para comemorar essa data importante pra gente. E estávamos tomando sorvete lá e começamos a escutar barulhos de tiros, bombardeios e ficamos muito assustadas. E nesse contexto fomos procurar um lugar seguro para se esconder e achamos o banheiro e entramos lá e ficamos até a gente achar que a situação estava calma. E eu fui procurar ajuda e tranquei minha filha no banheiro e fui procurar ajuda. Eu saí por uns 15 minutos e quando eu voltei para pegar minha filha, ela estava no chão do banheiro toda ensanguentada. E aquilo foi um trauma muito grande para mim, porque foi uma perda e eu quero justiça pela vida da minha filha. O atentado no shopping foi um protesto em parte do Nelson Mandela e seus protestantes de forma pacífica. Tanto que o próprio Nelson Mandela falava que os seus protestos só avisavam danos materiais e evitavam sempre matar vítimas e reféns ou inocentes. E nesse mesmo shopping, o protesto que teve dos protestantes da parte de Nelson Mandela foram brutalmente reprimidos pelo governo do apartheid, que visaram em matar somente os inocentes do protesto. E provavelmente a vítima, que foi a filha da Stephanie, foi morta pelo próprio governo para fazer provas falsas contra o Nelson Mandela e seus protestantes. Obrigado. Obrigado, júri. Meritíssimo. Como ele falou que Nelson Mandela era uma pessoa que fazia protestos pacíficos, isso é uma mentira, porque foi comprovado, tem documentos em que ele matava pessoas negras que eram contra seus ideais, entendeu? Como também, aos 25 anos, ele entrou para o CNA, que é o Congresso Nacional Africano, ele pediu, né, ele pressionou o Congresso para que usasse formas letais, né, formas violentas de corrigir o seu povo. Também, aqui tem
aqui tem mais algumas coisas, que ele foi um bom aluno de pessoas, ele também ele era comunista, ele tinha amizade com pessoas, com ditadores, e ele aprendeu como torturar pessoas, aplicar técnicas brutais. Também, nisso, ele, com seu povo, que seguia, né, que ele mandava, ele fazia mandatos, assassinaram 53 Zulus, que eram pessoas inocentes, entendeu? Só isso. Agora a testemunha de acusação pode sair. E eu convoco a testemunha de defesa. Juro por minha honra Juro por minha honra dizer toda a verdade e só a verdade. Bom dia a todos. Então, eu estive junto com Nelson Mandela dentro do CNA, o Congresso Nacional Africano. Nós trabalhamos juntos em prol do fim do apartheid. E nosso objetivo era claro, estabelecer a igualdade racial. E o primeiro passo para isso seria o fim do apartheid. E enquanto eu estive com o Nelson dentro do CNA, nós planejamos protestos pacíficos e buscamos, por meio da tentativa diplomática, estabelecer uma conversa com o governo da época e negociar o total fim do regime segregacionista racial. Entretanto, nós percebemos que o governo da época jamais daria ouvidos para a gente, então nós planejamos atentados contra figuras políticas envolvidas com a manutenção do apartheid. Porém, nós nunca visamos atingir nenhum civil, nenhum inocente. Isso é uma completa mentira. Permitido. Juiz, júris. Na verdade, o Mandela sim tinha o intuito de matar diversos civis. Foi um exemplo quando ele planejou um ataque ao aeroporto, onde ele planejava atacar bombas na hora do rush, onde tinha mais gente, mais pessoas inocentes, mais crianças e mais mulheres, que não tinham nada a ver com o apartheid, que estavam apenas vivendo suas vidas normalmente. Porém, seria justificável ele fazer ataques contra o governo, que talvez realmente não quisessem ter muita conversa. Porém, ele fez muitos ataques a civis, matavam crianças, como no caso do shopping, que a Stephanie perdeu a sua filha. Matou 19 mulheres e 2 crianças. O governo não estava nesse ataque, o que falsamente foi dito. Ele não estava lá, foi um ataque surpresa que aconteceu no shopping. O governo não tinha nada a ver. Foi provado que as armas que usavam foram as que mataram as mulheres e as crianças. Além dos diversos ataques que ele comprovou, nós temos provas que passaram nos jornais da época, onde ele, sim, influenciava, ele ordenava e permitia os ataques a crianças, civis, mulheres e as pessoas que não tinham nada a ver. Ele disse, falsamente, que ele era a favor da liberdade, era contra o racismo. Porém, ele que criou um novo apartheid, quando no seu governo matou diversos brancos, Zulus, que é uma etnia que tem lá na África do Sul, foi ele que quis dividir essas pessoas. Além de que ele matava negros, que eram contra a sua causa, porque ele era contra o apartheid. Porém, negros também não, talvez alguns não fossem a favor das formas brutais que ele usava. E ele ia lá e matava. Ele tinha um campo onde ele matava diversos jovens, torturava eles para que fosse a favor da sua causa. O que eles negavam e foram mortos várias vezes. Obrigada, Letícia. Concedido, bem. Meritíssimo júri, bom dia. De fato, ocorreram diversos ataques, porém, Mandela não teve nada a ver com nenhum deles. Em uma entrevista, Nelson Mandela mesmo disse: nossa estratégia de luta armada é focada em instalações governamentais e militares, não em pessoas. Queremos ao governo que a opressão, falamos ao governo que a opressão vai ter um preço, mas não queremos dividir a nação. Bom. Segundo, os ataques aos civis não foram feitos por grupos do Mandela, por grupos extremistas. O ANC considerava essas lideranças como traidoras. Que grupos seriam esses? Grupos de negros extremistas que eram a favor do apartheid. Só que, de certa forma, para eles, o certo seria atacar pessoas inocentes. Mandela era contra tudo isso. E para ele, esses negros eram considerados traidores. Obrigado, meritíssimo. Agora, testemunha de defesa e acusação pode citar ao lado dos advogados. E o debate se inicia com a defesa começando.
Muito obrigado, Sua Excelência. Muito obrigado, tribunal aqui reunido hoje. Estamos aqui para reunir e para discutir sobre um homem extremamente importante no nosso século, no século XX, que foi Nelson Mandela. Estamos aqui para chegar a uma conclusão. Vocês do júri, vocês que estão aqui vendo, vocês vão chegar a uma conclusão sobre esse homem. Se ele foi um homem bom ou mau, se ele realmente vai ter essa punição ou não. Eu gostaria de ressaltar aqui e de debater e de contrariar algumas coisas que a acusação fez contra o Mandela. Algumas acusações. Pois bem, primeiramente eu gostaria, assim como o Breno ressaltou, gostaria de falar também, como o Breno e Arthur ressaltaram, meus dois advogados, que o Mandela, ele não perseguia negros ou brancos de forma literal assim. Os grupos que o Mandela procurava perseguir eram grupos de pessoas que apoiavam o apartheid, eram grupos extremistas, grupos de pessoas que não se importavam com a situação, ou seja, alienados, pessoas controladas. E outra, a questão da violência. O próprio apartheid é uma violência contra as pessoas, é uma violência instaurada contra as pessoas. A acusação vem com essa fala do moralmente correto, que é errado fazer acusação, que é errado fazer atentado, que é errado fazer e protestar e quebrar a lei da época. Porém, a lei ela deve ser ética, a lei ela deve ser justa, correta. Como o próprio Deus diz, Deus é amor, mas também é justiça. Se a lei vai contra nossos princípios éticos, ela não deve ser seguida de forma literal. Uma lei que proíbe pessoas, que segrega pessoas, proíbe pessoas pela cor de ir em certos banheiros, proíbe pessoas pela cor de ir para a praia ou para certos lugares, é uma lei totalmente injusta, é uma lei totalmente imoral. E Mandela, ele no início, ele planejava apenas protestos pacíficos. Ele tentou, de forma democrática, de forma livre, estabelecer uma conversa com o governo da época. E o governo da época não foi, talvez, o governo da época não quis se importar. O governo da época apenas reprimiu e não quis estabelecer uma conversa diplomática com eles. Eu tenho algumas falas do Mandela aqui que também contrariam a acusação em relação a ele ser a favor da violência total. Aqui, ó. Vale ressaltar a entrevista da BBC, jornal britânico, de 1961. Em uma entrevista, Mandela reafirmou que sua intenção não era matar civis. Nunca foi e nunca será. Palavras do próprio Mandela. Nossa estratégia de luta armada é focada em instalações governamentais e militares, não em pessoas. Queremos mostrar ao governo que a opressão terá um preço, mas não queremos dividir a nação. Se o Mandela fosse totalmente a favor da violência, ele teria iniciado uma guerra civil, porque ele tinha força para fazer isso, ele tinha armamento e tinha capacidade de fazer isso. Mas justamente nas palavras do mesmo, que ele acabou de ressaltar aqui, dizendo ao jornal britânico, ele não queria um banho de sangue na África do Sul. Então ele recorria a manifestos, protestos e de vez em quando atentados. E os seus atentados eram apenas focados em pessoas políticas e não civis. Mandela sabia que todos eles eram sul-africanos, independente da cor, branco, preta, mestiço, não importa, era sul-africano. Somos todos sul-africanos aqui, somos todos da mesma nação. E Mandela não queria dividir. E a questão dele perseguir os brancos também é algo muito contraditório da parte da acusação, pois o mesmo sempre buscou, após assumir a presidência em 1994, reconciliar, sempre buscou mediar entre os dois, tentando ser um presidente justo e tentando negociar com ambos. Inclusive, ele foi criticado pelos próprios companheiros do passado por tentar negociar e mediar demais. Não seria ele um cara terrorista, ou um cara que apoiava a violência armada, ou simplesmente um cara que tinha preconceito com outros? Não, pô. Aqui, com base no que eu falei, dá para chegar a essa conclusão. E eu tenho outros exemplos aqui também. Posso citar a carta do Mandela, em 1980, que aqui, pela palavra dos mesmos, está escrito: nós, do CNA, que significa Congresso Nacional Africano, que era um movimento que o Mandela fazia parte contra o apartheid, nós, do CNA, estamos preparados para negociar pacificamente. A questão é, o governo está disposto a fazer o mesmo? Ele nunca gostou da violência como uma alternativa, ele nunca curtiu isso, ele nunca ressaltou isso, nunca gostou disso. Porém, mudança não se faz sem violência. Mudança não se faz sem violência. É uma questão de defesa, questão de legítima defesa. Se um homem, por exemplo, entrasse na casa de vocês, tentassem roubar vocês ou tentasse fazer algo contra a sua família, você primeiramente ia tentar, geralmente, iria tentar conversar com ele e convencer ele do contrário. Porém, se não fosse possível, você ia usar a violência, porque a violência naquele momento foi necessária.
porque a violência naquele momento foi necessária. E a violência foi essa. Não foi uma violência vitimando civis, tentando civis, como a acusação tentou impor, que era uma violência que afetou civis, mas sim uma violência contra pessoas envolvidas, pessoas corruptas, pessoas mau caráter, que estavam lá, que estavam apoiando o apartheid, que não estavam nem se importando com o povo da África do Sul. A maioria do povo da África do Sul é negro. A maioria do povo da África do Sul estava sendo excluído. E essas pessoas do governo não se importavam. Um governo que não protege a população não é um governo legítimo. Não é um governo de legitimidade. O governo é feito pela população, é feito pelas massas, pelo povo. E se o governo não protege o povo, ele não é um governo legítimo, ele não é um governo justo com a população. E esse foi um ato de rebeldia contra esse mundo cruel. Obrigado. Bom dia, meritíssimo júri. Estamos aqui no caso do Nelson Mandela, né? E como o advogado Bernardo falou, devemos fazer a justiça. E se a justiça for feita hoje, Nelson Mandela será condenado. Devemos contestar a violência de qualquer forma, de qualquer maneira, independente do caso. E ele incentivou a gente a cometer violência. Isso não é uma coisa certa. Mandela foi acusado de 221 atos de sabotagem, terrorismo, vandalismo e violência. E também foi preso. É tão bom esse homem que foi preso e vai ser de novo. Muito obrigado. Obrigado, Sua Excelência. Pois bem, agora é a última fala da coligação de defesa e eu gostaria de ressaltar. Vocês do júri, vocês vão decidir. Vocês são um povo. Vocês fazem parte desse país. Vocês são sul-africanos. Vocês vão decidir agora o destino deste homem que lutou pela igualdade, que lutou pelo que é correto, pela igualdade racial para todos os sul-africanos, independente da cor, da raça, da etnia ou da diferença. Vocês vão decidir agora o que deve ser feito. Pois bem, como ele ressaltou, qual é o contexto da prisão de Mandela? Qual é o contexto dele ter sido preso? Às vezes as pessoas são presas por crimes ou coisas absurdas, própria censura ou perseguição política. Temos exemplos em diversas partes do mundo. O Mandela foi simplesmente preso porque ele era contra o apartheid. Todos nós sabemos disso. E o pessoal que controlava o governo, a elite que controlava o governo, o alto comando, não ia aceitar isso. Então, se eles pudessem reprimir ele, eles iam fazer isso. E Mandela ficou mais de 20 anos preso. E ele nunca mudou a visão dele sobre isso. Ele sempre fez o que era certo. Ele sempre fez o que era correto. Que a justiça seja feita, mesmo que os céus caiam. Mandela sempre lutou pelo que é correto. Alguns dos atentados ou crimes que são relacionados a Mandela são apenas perseguição política, são apenas desculpas para persegui-lo. Muitos atentados, por exemplo, não foram ele que cometeu. Alguns atentados ele estava preso e ele recebeu a culpa após história. Por exemplo, existe o atentado da Força Aérea, que é muito utilizado contra o mesmo, onde afirmam... Só um minuto. Isso também entra no contexto da época dos atentados às bases militares. Esse atentado, eles afirmam que foi envolvido o Mandela, porém foi para uma organização que de fato ele fundou, que foi a MK, que era um braço armado do Congresso Nacional Africano, que era a alternativa não pacífica para chegar à conclusão, e com base nisso aqui eu posso afirmar. Embora Mandela tenha fundado o MK e defendido a luta armada como último recurso, ele já estava preso na época desse ataque e não teve envolvimento direto na operação. Mandela ficou preso por 20 anos e durante 20 anos teve diversos atentados e diversos feitos para protestar contra isso. Muitos desses feitos Mandela não estava envolvido, porque ele ficou mais de 20 anos preso. Não tinha como ele fazer nada, não tinha como ele ter contato. E o governo da época não ia permitir isso, pô. Então, nós chegamos à conclusão que a maior parte dessas acusações chegadas a eles, principalmente de ataques militares, são sem nexo, pois o mesmo não estava livre, não tinha como comandar. Ele estava preso, sendo reprimido em uma cela e ficou por lá apodrecendo por mais de 20 anos, infelizmente. Pois bem, é isso que eu tenho para falar a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que eu já falei bastante aqui, e eu peço que o júri pense com carinho. Penso que o júri, todos vocês, analisam essa situação, cheguem a uma conclusão racional do que nós estamos fazendo aqui e cheguem a uma conclusão sobre ele também, do que deve ser feito em relação a ele. Vocês são o júri, vocês vão votar, vocês vão decidir isso livremente.
No governo anterior, no apartheid, vocês eram perseguidos. Qualquer pessoa que era contra, independente da cor, da raça ou da etnia. Isso não é falsa liberdade? Isso não é falta de liberdade? Vocês dizem tanto sobre liberdade, porém foi ele que, quando se elegeu falsamente, porque a eleição dele foi corrupta, foi falsa, foi com sabotagem, foi ele que censurou a rádio da África do Sul, e impedindo que as pessoas dissessem a verdade sobre ele. Foi ele que ordenou a morte de vários civis inocentes. Seria justo o governo realmente oprimir diversos negros, matando-os e fazendo o que nós já sabemos com as questões de banheiro, ônibus e tudo isso. Porém, seria realmente justo ele atacar o governo, mas não foi isso que ele fez. Além do governo, ele atacou pessoas que não tinham nada a ver com isso. E sim, faça justiça. Então deve ser feita justiça pelas pessoas que foram mortas injustamente por ele, sobre suas ordens. O governo, sim, deve pagar pelos erros que fez, pela repressão que eles fizeram contra os negros. Porém, Mandela, o réu, também deve pagar pelos males que ele fez. Porque de dentro da cadeia, ele conseguiu fazer diversos mandatos de terrorismo. E isso nós temos provas, diversas provas, onde foram postados em jornais oficiais, até mesmo como a BBC, que ele citou, na época, foram citados que ele ordenou os massacres. Mais de 3.000 pessoas foram mortas injustamente nos anos em que ele estava solto. Além dos anos que ele estava preso e mandou, ele matou diversas pessoas, zulus, brancos, pretos, que eram contra a sua causa. E a liberdade que eles tanto citam foi a que ele não fez, porque ele dizia ser a favor disso, ele dava liberdade para a pessoa, mas era um falso, porque as pessoas eram contra eles e ele ia lá e matava. Não sei que liberdade é essa que vocês tanto falam. E desde pequeno, né, aos 25 anos, um jovem, ele já tinha entrado no Congresso e pressionou, o que já dissemos, várias vezes o Congresso para adotar métodos mais violentos. Então vocês dizem que foi a última causa que ele fez, foi tal, ele já queria conversar com o governo, mas não tem prova das conversas que ele tentou ter com o governo, das tentativas pacíficas, entre aspas, né, que ele teve, porque em primeiro caso ele já queria matar e, enfim, exilar, torturar todas as pessoas. Obrigado, meritíssimo. O debate acaba agora e eu vou chamar o júri para fazer o juramento. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ok, pode se retirar para fazer a votação. Bom, de acordo com a votação do júri, é determinado que Nelson Mandela é inocente.
como acontece na história, Nelson Mandela, ele faleceu em 2013, aos 95 anos, e hoje é uma figura conturbada da história e causa esse sentimento mesmo. Muitos consideram ele um terrorista, uma pessoa culpada por muitas mortes, com uma maneira violenta de tentar defender a sua causa. Outros já acham justa a sua luta e consideram inocente. Então, quando vocês estudarem mais ainda sobre ele, vão tirar suas próprias conclusões. Obrigada a todos, espero que tenham gostado dessa aula de História Brasileira.